Eu começo a edição de hoje, desta terça-feira, falando do golpe do boleto falso. Infelizmente, um crime muito recorrente hoje no Brasil. Para falar sobre esse assunto, a gente vai conversar com quem de fato entende do assunto, que está aqui comigo no estúdio, ao vivo, a advogada Ana Luísa Américo. Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, obrigada. Golpe do boleto falso, doutora, é muito comum, né? Sim, muito comum. Eu recebo casos direto, inclusive até meus próprios, né? Como identificar esse tipo de golpe? Então, existem alguns errinhos que eles cometem, né? Apesar que atualmente eles estão cada vez mais se especializando. Mas você pode perceber que às vezes o boleto ele tem um design diferente, de baixa qualidade, sabe? Alguns erros de ortografia, muitas vezes. E principalmente o nome do beneficiário, o código de barras. Vem errado. Então, se você desconfiar, você pode conferir. Os 3 primeiros dígitos do código de barra é referente ao banco emissor. Então, você pode ligar no canal oficial do banco emissor e conferir se realmente é esse boleto, né? Geralmente essas pessoas têm todos os dados, né? Os nossos dados. Como é que isso acontece? Então, eles tem diversas formas de conseguir os dados dos clientes, né? Muitas vezes é vazamento de dados, né? Phishing, engenharia social, né? Golpes que eles fazem pela internet, que mexem com o psicológico da pessoa e fazem a pessoa mesmo colocar os dados ali e eles utilizam esses dados para elaborar esses boletos. Geralmente eles trabalham com etapas, né? Como é que a gente identifica? Muitas vezes eles mandam mensagem via WhatsApp, muitas vezes ligam. Como é que a gente pode identificar? Então, eu acho que, assim, existem pontos chaves que geralmente eles utilizam. E eu sempre falo isso, desconfie quando a esmola for muito grande. Por quê? Eles sempre utilizam táticas que fazem você querer resolver na pressa. Eles não te dão tempo de pensar. Então, muitas vezes tem boleto por correio também, mas é mais raro. Geralmente é, né, pela internet, né, por e-mail, por mensagem. Geralmente tem alguma proposta irrecusável envolvida, sabe? Às vezes você está devendo um valor ao banco e aí eles oferecem a quitação dessa dívida por um valor muito inferior, sabe? Então, geralmente é assim, é uma proposta irrecusável e aí você não tem muito tempo de pensar, a oferta parece muito boa e você acaba pagando, né? Doutora, cair no golpe, o que fazer? Então, primeiramente, você deve entrar em contato com o banco emissor do boleto, né, para informar o ocorrido, entrar em contato com o banco recebedor do valor, né, ir na delegacia, prestar uma ocorrência, fazer uma reclamação no Banco Central, dá para fazer também. Tem vários meios, assim, de você... Procon também, né? Você pode fazer uma notificação no Procon. E sempre eu recomendo procurar um advogado, né? Para tentar ver se você consegue a responsabilidade do banco em relação a isso, né? Na maioria das vezes existe a responsabilidade do banco e essa responsabilidade ela é objetiva. Então, não necessita de comprovação de culpa do banco ou de dolo. O banco tem obrigação de manter a proteção desses dados do cliente. Então, se há um vazamento de dados, se o banco foi utilizado para essa transação, é responsabilidade dele, né? Então, na maioria dos casos, dá para responsabilizar o banco, tanto nos danos materiais quanto danos morais. Então, é sempre bom procurar uma assistência jurídica também, né? Eu tenho um prazo para isso, porque às vezes eu fiz o pagamento, não me atentei que caí num golpe. E de repente, uma semana depois, meu Deus, foi um golpe. Existe um prazo para eu recorrer a isso? Não existe um prazo, assim, curto, né? Digamos, tem um prazo prescricional da ação judicial, né? Geralmente é de 5 anos. Mas
Se você descobrir um pouco mais tarde, fica um pouco mais difícil, digamos assim, de reaver. Mas não é impossível, porque dependendo da responsabilização do banco, independe do prazo, entendeu? Agora sim, claro, se você descobrir um pouco antes, boleto geralmente demora mais para cair do que um Pix. Então, você às vezes consegue até reaver esse dinheiro de forma mais rápida. Mas, se você descobrir uma semana depois, um mês depois, sei lá, meses depois, às vezes, né? Porque às vezes você paga o boleto achando que é um boleto da energia da sua casa. E aí você só vai perceber depois que sua energia foi cortada, né? Que você pagou um boleto falso. Você pode procurar uma assistência de um advogado e pode dar entrada em uma ação judicial. Doutora, a gente está falando de boletos, mas os golpes no Pix também são muito comuns, né? São muito comuns, até mais, inclusive, né? Porque são mais rápidos, né? Então, eles obtém mais vantagem pelo Pix, né? Mas acontece direto. Sempre assim, como eu te falei, oferecendo uma vantagem recusável. Não dá tempo da pessoa pensar. Então, antes de fazer alguma coisa assim, sempre desconfie. Por que essa vantagem tão grande, né? Enfim, é isso. Quais as dicas que a senhora daria para que as pessoas não caiam nesse tipo de golpe? Olha, manter antivírus no celular, no computador. Não utilizar o Wi-Fi público para fazer transações bancárias, porque é perigoso, eles podem adquirir os dados a partir daí, né? Sempre desconfiar quando a oferta for muito assim, absurda, irrecusável, muito maravilhosa, porque não existe, né? E sempre prestar atenção no boleto, nos 3 primeiros dígitos, como eu falei, se é realmente do banco emissor. Se você vê que parece estranho o boleto, não parece os mesmos que você costuma pagar, entrar em contato com o banco emissor para conferir pelos canais oficiais se aquele boleto é realmente verdadeiro. E nessas compras em sites também, conferir o URL do site, né? Que geralmente tem HTTPS. S quer dizer que eles têm um certificado de segurança. Né? Então, é importante conferir se é o site oficial, porque muitas vezes eles também fazem isso, fazem sites parecidos com o site oficial e a pessoa compra no site achando que é oficial, o produto não chega depois que a pessoa vai descobrir. Queria muito agradecer a sua participação, muito obrigada. Obrigada a você.